Então vamos lá, gente. Obrigado pela presença de todo mundo. Boa noite. Meu nome é Aldo, junto com a minha esposa Cláudia, que está aqui hoje também nessa reunião. Nós somos consultores de bem-estar da doTERRA. E a nossa missão com relação aos olhos é compartilhar o benefício deles com as pessoas que estão em volta da gente e poder ajudar a trazer soluções naturais de saúde para essas pessoas. Então, hoje o que nós vamos falar, meu objetivo hoje, durante essa reunião, é contar para vocês o que são os óleos essenciais. Depois a gente vai falar um pouquinho de algumas formas de como utilizar os óleos essenciais com você e com a sua família. E aí, no final, eu vou mostrar para vocês qual é a forma mais inteligente de adquirir os óleos essenciais, ok? Eu não sei se vocês, assim como eu, mas durante muito tempo eu levei um estilo de vida muito errado, praticamente trocando a noite pelo dia, trabalhando muito tarde, e acabei estragando o meu sono com isso. E até que eu fui apresentado ao óleo essencial de lavanda, e no primeiro momento não acreditei muito, era muito cético com relação a isso, como é que poderia alguma coisa tão simples poder ter um efeito tão grande na minha vida, mas eu decidi pagar para ver e usei esse óleo numa noite, e eu tive uma noite de sono como eu não tinha há muito tempo. E desde então eu passei a usar o óleo essencial direto, e aqui em casa a gente usa para praticamente todo tipo de questão de saúde, tanto física quanto emocional. Ok? O que foi uma coisa muito boa foi porque a gente descobriu que, na realidade, nós temos opções quando a gente está falando de cuidados com a saúde. Então, hoje, a gente tem dois tipos de abordagem com relação aos cuidados com a saúde. A primeira é a abordagem moderna de mercado, que é essa que está todo mundo acostumado. Quando você tem alguma condição, ela gera um sintoma, e aí a gente vai buscar um medicamento sintético para tratar o sintoma, e não necessariamente a causa raiz do nosso problema. O grande problema com relação ao uso desses agentes sintéticos é que eles geram uma série de efeitos colaterais. Alguns são conhecidos, mas muitos provavelmente são desconhecidos ainda, né? E se alguém tem alguma dúvida com relação a isso, basta ler a bula do remédio que você toma para ver a quantidade de efeitos colaterais que eles podem causar. E no final, com esse tratamento, a gente se pergunta: nós estamos mais saudáveis ou estamos mais doentes? Então, essa é a abordagem moderna, e em contraste com ela, a gente tem uma abordagem natural, que é uma forma de cuidar da saúde, que utiliza de extratos naturais de plantas, que atuam tanto no nosso bem-estar físico quanto emocional. Utilizando esse tipo de abordagem, a gente está muito mais tratando a causa raiz dos problemas do que só mascarando os sintomas, e com isso a gente acaba gastando menos tempo e inclusive menos dinheiro com os cuidados com a nossa saúde, tá? Então, para fazer um paralelo aqui, só para a gente entender a diferença entre as duas abordagens, imagina que tem uma casa pegando fogo e toca o alarme de incêndio. Qual que é a atitude correta a se tomar? Apagar o incêndio ou desligar o alarme só? Então, essa abordagem moderna, ela acaba só desligando o alarme, enquanto que a abordagem natural, por cuidar, tratar a causa raiz dos problemas, vai lá e cuida do incêndio. Então, para a gente começar então a nossa apresentação, vamos falar exatamente do que são os óleos essenciais. A doTERRA produziu esse vídeo, ele tem 2 minutos mais ou menos, faz uma apresentação incrível sobre os óleos essenciais. Eu espero que todo mundo possa ouvir o áudio, então eu vou colocar o vídeo agora para a gente assistir juntos. Não existem esforços desperdiçados na natureza. A fragrância de uma flor, o perfume de uma laranja ou o aroma de um pinheiro, todos eles servem a um propósito específico, vital para a sobrevivência da planta. O que nossos sentidos percebem como fragrâncias ou odores são, na verdade, compostos aromáticos voláteis, pequenas moléculas orgânicas que servem a uma série de fins como proteção, reprodução e regeneração.
Esses compostos ajudam a afastar pragas nocivas, atraem herbívoros e insetos benéficos e, inclusive, ajudam a planta a curar-se de infecções e danos físicos. Existem mais de 3.000 variedades identificadas de compostos aromáticos, cada um deles com seus componentes químicos exclusivos e funcionais que proporcionam diferentes aromas e benefícios para as plantas. Das pétalas de uma flor, às folhas de uma planta, da casca de um fruto, à resina de uma árvore. Esses compostos aromáticos voláteis encontram-se à nossa volta. Destilados diretamente a partir de suas fontes vegetais, os óleos essenciais são agentes com múltiplas funções que possuem usos quase inesgotáveis para nosso bem-estar e podem ser usados de modo aromático, tópico ou como flavorizantes. Para garantir o máximo poder de ação, os benefícios de um óleo essencial são o resultado de se manter a delicada proporção dos componentes aromáticos nele encontrados. Tudo isso pode variar dependendo da hora do dia ou da parte da planta que é colhida, da época do ano ou do ciclo vital no momento da colheita, da localização geográfica e do clima do local onde a planta cresceu ou do método e até da duração do processo de destilação. Por esse motivo, é vital que os óleos essenciais venham de uma fonte confiável, com o compromisso não só de serem produzidos sem adulteração, mas de serem observados os mais estritos protocolos de produção. Não existem esforços desperdiçados na natureza e também não deve haver nos cuidados de bem-estar que você proporciona para si mesmo e para aqueles a quem ama. Então, como a gente pôde ver, é muito legal nesse vídeo. Então, a gente entende que os óleos essenciais, eles são, na realidade, eles exercem diversas funções nas plantas. E uma delas, e talvez a mais importante, é a de ser o sistema imunológico das plantas. Então, quando essa planta está sendo agredida por micro-organismos ou até por agressões físicas externas, são os óleos essenciais que têm a capacidade de ajudar aquela planta a se curar dessas infecções ou dessas agressões e se regenerar e voltando ao seu estado original. Então, esses são os benefícios que os óleos trazem para as plantas e que o homem descobriu não recentemente, na realidade há muito tempo, que também trariam benefícios para nós. Então, se a gente for olhar lá atrás, historicamente, desde o ano 3500 a.C., são os registros mais antigos que a gente tem da utilização dos óleos essenciais pelos egípcios, e eles usavam não só para as questões de saúde, mas também para fins cosméticos e religiosos. Um pouquinho depois, Hipócrates, que é considerado o pai da saúde moderna, também usava plantas e os seus extratos com os seus pacientes. Dois compostos de plantas, o olíbano e a mirra, foram presentes dados para Jesus Cristo quando ele nasceu. Então, assim, há muito tempo durante a história, esses benefícios vêm sendo aplicados na medicina natural com as pessoas. Um pouquinho mais para frente, durante a Segunda Guerra Mundial, já eram utilizados óleos essenciais para tratar ferimentos de guerra nos soldados. E aí, há um pouco mais de uma década atrás, em 2008, a doTERRA surgiu no mercado com uma missão de ser a empresa que fornece os óleos essenciais mais puros e mais efetivos do mercado. E daí daqui a pouco a gente vai entender por que os óleos essenciais da doTERRA realmente são os mais puros e mais eficazes, tá? Então, se a gente olhar agora esse slide que está na sua tela, você vai ver uma foto de uma folha do hortelã-pimenta e ao lado a ampliação dessa folha no microscópio. Então, se você enxergar essas bolsas amareladas que tem nessa foto ampliada, é exatamente dentro dessas bolsas que se encontra o óleo essencial. Agora, cada planta armazena os óleos essenciais em uma parte diferente. Então, em algumas na raiz ou na casca da árvore, ou nas flores, na casca de uma fruta. Então, conhecendo isso, que se vai então extrair os óleos essenciais, apenas os óleos essenciais, e nenhum outro subproduto da planta.
E agora, por que eles são tão eficazes na realidade? Quando a gente ingere um medicamento sintético, para que ele possa chegar até a nossa célula, ele precisa agredir essa célula. E esses medicamentos eles são normalmente compostos numa base de água, e as nossas células do corpo são envoltas em uma película oleosa. Então, o que acontece quando a água chega no óleo das células, não existe uma interação. Já com os óleos essenciais, existe essa sinergia entre o óleo essencial e essa película, essa membrana celular que a gente tem. Então, o que acontece é que os óleos essenciais têm a capacidade de penetrar essa membrana celular e agir no nosso organismo de dentro da célula para fora. E aí, efetivamente, a gente consegue ter todos os benefícios que aquele óleo essencial traz para o nosso organismo. E para a gente ter uma noção de quão concentrados e potentes são esses óleos essenciais, falando ainda do hortelã-pimenta, uma única gota do óleo essencial de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá do hortelã-pimenta. Então, vocês podem imaginar, para ter o mesmo benefício de 28 xícaras de chá do hortelã-pimenta, basta utilizar uma única gota do óleo. E aí a gente vê que num frasco de óleo essencial, um frasco contém aproximadamente 250 gotas. Então, imagina a quantidade de poder terapêutico que existe dentro de um pequeno frasco de óleo essencial. Então, isso é o que torna eles mais incríveis. Agora, falando um pouquinho daquela questão da pureza e dos certificados de qualidade, a gente tem no mercado inteiro de óleos essenciais, ou de essências, na verdade, falando assim, existe uma grande parcela que são, a maioria, na verdade, são os óleos sintéticos. E aí sim são substâncias criadas, né? São substâncias artificiais, sintéticas, e elas são desenvolvidas para adicionar um aroma a certos tipos de produtos, como, por exemplo, cosméticos, produtos de limpeza. Tá? Então, esses são as essências sintéticas. Existem os óleos essenciais, classificados como para a indústria alimentícia, e são aqueles flavorizantes artificiais que são adicionados às bebidas, refrigerantes e alguns alimentos também. Uma parcela menor dos óleos essenciais são os considerados seguros para uso tópico, tá? E uma parcela bem menor dos óleos essenciais hoje do mercado de óleos essenciais são os óleos que têm o certificado CPTG, que quer dizer o certificado de pureza e grau terapêutico, ok? E a única empresa que tem os seus óleos certificados como puros e de grau terapêutico é a doTERRA. E aí, por uma série de fatores, desde o plantio até a colheita das plantas, a extração do óleo e o envasamento. Durante todo esse processo, a doTERRA faz mais de 60 testes em todos os lotes dos óleos essenciais para garantir que não exista nenhum tipo de adulteração durante o processo, que seria uma atitude intencional de adulterar o óleo, e também que não haja contaminação, que não existam agentes externos que tenham sido que estejam contaminando aquele lote de óleos. E com isso, a doTERRA, depois de todos os testes feitos durante todo o processo, então a doTERRA certifica aquele lote como puro, coloca o selo CPTG e aí sim ela coloca aquele óleo disponível para ser entregue para os consumidores. Então, agora que a gente já sabe um pouquinho o que são os óleos essenciais, da onde eles vêm e como é que eles atuam no nosso organismo, vamos falar então quais são as diferentes formas que a gente pode utilizar os óleos essenciais em casa. Então, são 3 as formas que nós podemos usar os óleos essenciais. A primeira é o uso aromático, e aí você pode utilizar tanto um difusor que você tiver na sua casa. Importante lembrar que ele tem que ser um difusor ultrassônico, ou seja, um difusor que não esquente, ok? Você não pode esquentar um óleo essencial, porque o que acontece é que ele perde as propriedades terapêuticas dele. Então, usando um difusor ultrassônico, ou então, se você não tiver um difusor na sua casa, ou se você estiver na rua e não tiver acesso a um difusor, o que você pode fazer é simplesmente pegar o seu frasco de óleo essencial, como eu estou pegando o meu aqui, de hortelã-pimenta, pinga uma gota assim na palma da sua mão, esfrega as mãos juntas e
inspira aquele aroma. O que acontece quando a gente usa um óleo essencial aromaticamente é que o nosso canal olfativo ele tem uma ligação direta com o sistema límbico aqui atrás da nossa cabeça. E quando um aroma entra no nosso canal olfativo e atinge o sistema límbico, ele imediatamente ativa algumas memórias emocionais que nós temos. E com isso desencadeia uma série de reações físicas também no nosso organismo. Por isso que às vezes um aroma agradável te dá uma sensação de bem-estar instantânea, e os óleos essenciais têm esse mesmo poder. A segunda forma de usar os óleos essenciais é topicamente, e aí tem 3 áreas do corpo que eu gosto muito de usar. Uma é na planta dos pés, que os nossos poros na planta do pé são maiores. Uma outra área é aqui atrás e embaixo da orelha, onde estão as nossas glândulas. E também nos pulsos são pontos de pressão conectados com o nosso organismo inteiro. Então, quando você aplica o óleo topicamente nessas áreas, você acaba tendo uma absorção muito rápida e, assim, em questão de segundos, esse óleo já está te trazendo benefícios, você já está sentindo os benefícios do óleo e em até 20 minutos a 30 minutos, esse óleo atingiu todas as células do seu organismo já. Então, essa é a maneira tópica que a gente utiliza os óleos. E a terceira forma de ingerir os óleos essenciais é através de ingestão. E aí você pode ingerir os óleos, pingar o óleo num copo d'água e tomar. Eu gosto muito de fazer isso de manhã, a gente sempre pega o óleo de limão e pinga uma gota num copo d'água e toma. Lembrando que uma gota de óleo de limão siciliano equivale a uma dúzia de limões espremidos dentro da sua água com relação à propriedade terapêutica. Então, na água é uma forma. A gente também aqui em casa utiliza bastante os óleos essenciais na cozinha. Eu gosto bastante de cozinhar, minha esposa também, então a gente está sempre criando os nossos pratos, enfim, e a gente utiliza muitos óleos essenciais, tanto de ervas como os de frutas, para realçar o sabor das nossas comidas e além de trazer os benefícios terapêuticos para nós. Agora, falando especificamente de ingestão, nunca aceite ingerir um óleo essencial que não tenha o certificado CPTG, que a gente estava falando agora. Você está colocando dentro do seu organismo um produto que você tem certeza que foi testado, é puro e eficaz. Então, quando a gente está falando de utilização dos óleos também, cada óleo vem com algumas siglas, uns símbolos que representam algumas características específicas de cada óleo. Então, os óleos que são recomendados para uso aromático, tópico ou por ingestão, isso está identificado no próprio óleo. E aí, se de repente é um óleo que não precisa ser diluído em algum outro óleo, ele também vai estar indicado. Se ele precisar ser diluído, ele vai também receber essa classificação. E por que diluir um óleo essencial? A gente viu que eles são extremamente concentrados e por isso, às vezes, pessoas que têm uma sensibilidade muito grande na pele ou crianças e idosos, aí é recomendado que se faça uma diluição do óleo essencial em algum óleo vegetal puro, para que ele então possa ser absorvido pela pele sem causar talvez algum tipo de reação ou uma irritaçãozinha assim na pele. Nós damos preferência ao óleo fracionado de coco para fazer essa diluição, que a doTERRA também tem, justamente por ser um óleo que não tem cheiro, não deixa resíduo na pele e também é um óleo puro com certificado CPTG, como todos os outros óleos essenciais da doTERRA. E eu vou mostrar um pouco desse óleo de coco um pouquinho mais para frente. Então, eu queria que agora vocês que estão aqui acompanhando essa classe parassem por um segundo e pensassem na sua vida, na sua saúde física e emocional, o que vocês gostariam de se sentir menos e também como vocês gostariam de se sentir mais, né? E aí agora, talvez você esteja pensando que você gostaria de se sentir menos cansaço ou menos estressada ou talvez mais disposta para as atividades do dia a dia ou mais feliz de um modo geral, né? Cada um tem as suas áreas de saúde que gostaria de melhorar. E então eu tenho
aqui algumas receitinhas prontas que a nossa empresa já deu para a gente e eu vou compartilhar um pouco delas com vocês agora. Então, o primeiro óleo que a gente vai falar agora é o óleo essencial de lavanda. A lavanda ela é extremamente calmante e relaxante. Então, esse é um óleo excelente para a gente utilizar de noite antes de dormir, pinga umas gotinhas no travesseiro, ou coloca no difusor do lado da cama, ou então aplica na sola dos pés, para a gente ter uma noite super relaxante e no dia seguinte você acordar realmente descansado e disposto para o dia. O óleo de peppermint, que é o hortelã-pimenta, é um óleo excelente para promover uma sensação de respiração. Quando você inala o óleo de hortelã-pimenta, imediatamente você sente suas vias aéreas se abrindo e, consequentemente, você respirando muito melhor. Além disso, ele é um óleo energizante. Então, eu particularmente utilizo bastante o óleo de hortelã-pimenta durante o dia, naqueles momentos, às vezes a gente está trabalhando e sente um pouco a nosso nível de energia cair, a gente precisa de um estímulo. Ao invés de usar um estímulo sintético, artificial, que normalmente é prejudicial para a nossa saúde, ou então, de repente, consumir uma quantidade muito grande de cafeína, eu troquei isso tudo pelo óleo essencial de hortelã-pimenta, que me dá o mesmo efeito, e eu me sinto mais disposto, com a mente, inclusive, mais disposta, sem nenhum dos efeitos colaterais dessas outras substâncias. O próximo óleo é o On Guard. O On Guard ele é um mix, ou seja, ele é uma mistura de diversos óleos essenciais e ele foi criado justamente para apoiar o nosso sistema imunológico e nos dar mais proteção contra as ameaças sazonais. Então, se de repente na sua cidade você tem bastante variação de temperatura, até mesmo no mesmo dia, ou se as estações do ano são muito rígidas, você sabe o quanto é importante manter o sistema imunológico funcionando na sua melhor forma. E o On Guard, a utilização constante do óleo On Guard, ela vai dar esse suporte para o nosso sistema imunológico funcionar melhor. Principalmente hoje em dia, durante isso tudo que a gente está passando com essa pandemia, é essencial a gente manter o nosso sistema imunológico trabalhando o melhor possível. Melaleuca, o melaleuca é o óleo da pele. Todas as questões de pele, o óleo de melaleuca vai te ajudar. Desde imperfeições que você talvez já tenha há algum tempo, quanto de repente um corte ou uma infecção, o óleo de melaleuca ele vai ajudar a sua pele a se regenerar e a se curar. Ele é um óleo extraído da árvore de melaleuca na Austrália, que é uma das regiões mais que sofrem mais com ameaças externas, sendo insetos, micro-organismos também. Então, a árvore de melaleuca, criou essa super defesa contra esses organismos e esse é o benefício que a gente traz da árvore de melaleuca para dentro da nossa casa através do óleo essencial. O Deep Blue. Deep Blue é mais um mix, um blend de óleos essenciais e esse é o óleo essencial que você quer usar toda vez que você estiver sentindo um desconforto físico em qualquer parte do seu corpo. Então, de repente, você no trabalho ou em casa pegou alguma coisa mais pesada e sentiu aí um incômodo em alguma parte do corpo, nos braços, nas costas, por exemplo, ou de repente depois de um treino, de uma ginástica, voltou da academia, está se sentindo com algum incômodo, o óleo Deep Blue aplicado topicamente na região que está te incomodando vai te dar um alívio instantâneo àquele desconforto e vai ser com certeza um companheiro seu das atividades físicas. O óleo de lemon, que é o limão siciliano, falei um pouquinho dele antes, com relação a utilizar ele na água, pingar uma gotinha dele de manhã na água, mas muitas são os benefícios do óleo essencial de limão. É um daqueles óleos que a gente poderia ficar aqui falando por horas sobre ele. Mas além do benefício do limão, que é um desintoxicante natural, ou seja, se você de repente está preocupado em fazer um detox no seu organismo, ingerir o óleo de limão realmente é uma excelente maneira de desintoxicar o seu corpo. E da mesma forma que ele nos desintoxica por dentro,
ele também desintoxica o ambiente em volta da gente. Então, a gente usa o óleo de limão, às vezes, para limpar uma superfície em casa, na cozinha, inclusive até para imóveis de madeira, e é preciso identificar que sejam de madeira mesmo, tá? Ele inclusive, ele dá brilho para esses móveis. Então, assim, ele é um excelente tira-manchas também, e adesivos, cola, esse tipo de coisa. Mas falando do nosso corpo, além disso tudo de desintoxicar, ele é um óleo cítrico, e os óleos cítricos têm por característica elevar o nosso humor. Então, ele é o tipo de óleo que às vezes a gente também está um pouco para baixo, desanimado. Colocar um pouquinho do óleo essencial no difusor ou passar nas mãos e inalar, vai elevar o seu humor e vai te dar um ânimo também. Para elevar o seu humor naquele momento. O próximo óleo é o Breathe. Breathe é um outro mix de óleos essenciais, e esse sim foi desenvolvido, né, especificamente para questões respiratórias, para apoiar o seu sistema respiratório. Então, se de repente você convive com algum tipo de dificuldade com relação à respiração, tem alguém na sua casa que tem algum tipo de dificuldade com a respiração, ou mesmo que não seja o caso, mas antes de dormir você queira ter uma noite mais sono, de repente alguém que tem um problema durante a noite de não respirar bem, de obstrução das vias respiratórias, o Breathe, difundido no difusor ou mesmo então inalado nas mãos, vai te ajudar muito a respirar melhor. E aí, por fim, esse é o óleo de coco fracionado que eu estava falando ali atrás, quando a gente estava falando de diluição. Também é um óleo que é para ser utilizado topicamente apenas, então é o óleo que a gente utiliza para diluir os óleos essenciais em crianças, idosos, alguém que tem a pele mais sensível, ou depois, se você já estiver usando os óleos essenciais, você pode inclusive notar que diluir o seu óleo essencial no óleo de coco até ajuda com a absorção desse óleo essencial, já que os óleos essenciais são voláteis e a partir do momento que eles saem do frasco, eles já começam a evaporar. Então, diluir o óleo essencial num óleo vegetal, nesse caso o óleo de coco, ajuda você a manter mais óleo essencial que você está aplicando na sua pele. Então, agora a gente já falou sobre o que são os óleos essenciais, como eles funcionam e como utilizá-los. E agora eu vou contar para vocês, vou compartilhar com vocês, na verdade, a maneira mais inteligente de adquirir os seus óleos essenciais. Existem 3 maneiras de você adquirir os óleos essenciais. A primeira é pagando o preço de varejo. E eu acho que ninguém que está aqui essa noite assistindo essa apresentação está interessado em pagar o preço cheio de varejo, né? Então, essa seria a primeira forma. A segunda forma é quando você se inscreve na doTERRA como um cliente preferencial. A partir desse momento, você recebe preço de atacado. Você compra os óleos com 25% de desconto do preço de varejo. Além disso, você também, como cliente preferencial, vai receber notificações de todas as promoções que a doTERRA faz. E a doTERRA faz muitas promoções todos os meses, tanto para novos clientes quanto para clientes existentes. Você não tem nenhum tipo de obrigação de manter um pedido mensal mínimo, tá? Você pode não comprar nada por meses e só comprar quando realmente você quer. Porém, existe um programa de fidelidade que a doTERRA tem, que funciona mais ou menos como o programa de milhagem de um cartão de crédito. Quanto você gasta, você recebe de volta alguns benefícios. No caso da doTERRA, cada produto, além do valor dele em reais, ele tem um valor em pontos. Então, quando você participa do programa de fidelidade, você recebe um percentual de volta desses pontos na sua conta para trocar por produtos grátis. E esse percentual começa em 10% e vai até 30% de acordo com a sua fidelidade ao longo do prazo. A cada 3 meses, sobe 5%. Então, de 10 vai para 15, depois para 20, depois para 25. E quando você é um cliente fiel, já dentro do programa de fidelidade há 1 ano, você passa a receber 30% de volta. Então, além do desconto de 25%, você ainda vai ter mais 30% de volta. Quer dizer, você está efetivamente comprando seus óleos com um desconto de 55%. Tá? E a terceira forma, que é a forma que eu compro os meus óleos,
é você se inscrevendo como um consultor de bem-estar. O consultor de bem-estar, ele recebe exatamente os mesmos benefícios que o cliente preferencial recebe. Então, o desconto para o preço de atacado, a opção de participar do programa de fidelidades e receber pontos de volta, mas além disso, o consultor de bem-estar, ele tem a capacidade de compartilhar os óleos essenciais com outras pessoas, assim como eu estou fazendo hoje à noite com você, tá? E por conta disso, a doTERRA nos recompensa de diversas formas por fazer esse trabalho de divulgação e trazer essas soluções naturais para as vidas de outras pessoas. E talvez por isso, então, que você já tenha notado, não sei se já notaram, que os produtos óleos essenciais doTERRA você não encontra em lojas. Se de repente você achar um óleo essencial doTERRA sendo vendido em uma loja física ou de repente num site de vendas como o Mercado Livre ou Americanas ou algum outro marketplace desse, não é assim que a doTERRA vende, não é a doTERRA vendendo esse óleo. Então você tem que tomar muito cuidado para ter certeza que esse óleo é puro, não foi adulterado depois pela pessoa que está vendendo, tá? A doTERRA, então, utiliza um modelo de vendas direta. Todos os seus clientes compram diretamente da doTERRA e ninguém põe a mão naquele óleo. Sai da doTERRA e chega até a sua casa, ok? Então, como é que você começa a ter esses benefícios dos óleos essenciais? Então, existem algumas formas de você se inscrever, tendo o máximo de benefícios possíveis. A pessoa que te convidou para essa reunião hoje vai poder te dar todas as respostas e te apresentar as diversas opções. Eu vou compartilhar algumas com vocês hoje. Então, a primeira opção é o kit essencial para o lar. Esse kit ele vem com 10 óleos essenciais de 15 ml cada um. E, além disso, vem com um difusor Petal 2.0. Esse difusor acabou de ser lançado no Brasil, inclusive. Ele substitui o difusor antigo, ele é melhor do que o outro antigo. Então, a gente tem 10 óleos essenciais, muitos deles eu falei hoje aqui com vocês, e o difusor. E esse kit, quando você se inscreve, ele sai por R$ 1.264. Existe também o kit essencial para a família, que vem com os mesmos óleos desse kit anterior que eu falei, porém em frascos de 5 ml, e ele não vem com o difusor. Tá? Então, são os mesmos óleos do outro kit, menores, 5 ml, sem o difusor. Esse já é um kit mais para o começo. Se você, de repente, está pensando ainda, não tem certeza se esses óleos vão ser bons para você, um investimento menor para você começar, como cliente preferencial ou consultor de bem-estar, ele sai por R$ 559. E existe também esse outro kit, que aí é o kit mais completo da doTERRA, disponível no Brasil. Ele vem com 21 óleos essenciais de 15 ml, além disso o difusor ultrassônico que a gente estava falando, vem com óleo de coco, o shampoo e condicionador feitos com base em óleos essenciais também, naturalmente, enfim, e uma série de outros produtos. Esse é um kit completo com todas as soluções para a sua família inteira. E esse é um kit que para membros, né, para clientes preferenciais ou consultores de bem-estar, ele sai com um desconto por R$ 2.384. Tá? Agora, o que é muito interessante, na verdade? A gente sabe que não basta ter os óleos essenciais. Eu tenho certeza que esse encontro rápido que a gente está tendo hoje não vai ser suficiente para te dar toda a informação que você precisa para poder tirar o máximo de proveito dos óleos essenciais. Então, quando nós, da nossa equipe de consultores, trazemos alguém para dentro da família doTERRA para começar os óleos essenciais, a gente entende que, além do produto, essa pessoa precisa de informação, precisa de conhecimento, aprender a usar aqueles óleos do kit que ela comprou e, além disso, a desenvolver as soluções naturais para a vida com base naqueles óleos. Então, o que nós efetivamente procuramos fazer, o nosso trabalho, é de unir o produto ao conhecimento, à informação, para que você realmente tenha soluções naturais de saúde completas aí na sua casa. Então, e como é que a gente faz isso? São diversas formas que a gente dá esse apoio para você quando você decide começar a utilizar os óleos essenciais. A primeira é fazendo uma consultoria de bem-estar com você assim que você receber o seu kit de início da doTERRA. Então, a pessoa que te convidou,
Assim que você receber o kit, que vai te ajudar a se inscrever na doTERRA, assim que você receber o kit, vai, junto com você, te demonstrar como utilizar todos os óleos, entender exatamente quais são as suas questões de saúde que você quer melhorar, tanto você como a sua família, e vai te entregar os protocolos ou receitas para você usar esses óleos para poder melhorar a sua saúde, te dar mais daquilo que você quer mais e tirar da sua vida aquilo que você quer menos. Além disso, nós temos um portal de treinamento, onde, se você quiser ter acesso, você tem direito a ter acesso, a partir do momento que você se inscreve na doTERRA através da nossa equipe. E nesse portal a gente tem uma infinidade de materiais de pesquisa e estudo. Nós temos um curso de utilização dos óleos essenciais, uma série de e-books e outros materiais didáticos específicos para diversos assuntos. Então, a gente tem e-books que falam da utilização de óleos essenciais com crianças, com animais, ou na cozinha, enfim, uma infinidade, dezenas de e-books que você vai ter acesso lá. Além disso, a gente tem pessoas na nossa equipe que são especialistas em diversas áreas. Então, a gente tem gente que trabalha na área de psicologia, tem pessoas que trabalham na área de esportes, outros que trabalham em diversos outros segmentos de saúde ou não, onde os óleos essenciais atuam e trazem benefícios, e essas pessoas constantemente estão fazendo palestras e dando aulas, que essas aulas todas ficam gravadas ali. Então, é super legal para você ampliar o seu conhecimento sobre os óleos. E o acesso a esse portal, ele é vitalício para você. E, juntamente com esse portal, a gente tem um grupo privado no Facebook, onde a nossa equipe está sempre trocando informações, dicas, receitas, respondendo dúvidas, e isso, você tem acesso a isso tudo quando você se inscreve com a gente. Então, só para recapitular aqui o que eu falei, depois de você escolher o seu kit de início, você vai receber a sua consultoria de bem-estar, acesso ao portal de treinamento Universidade Healing Drops, também acesso ao nosso grupo privado do Facebook. Nós daremos de presente para você um frasco do óleo fracionado de coco, para que você também tenha aí possibilidade de diluir, tá? E a anuidade, que normalmente custa R$90 para você ter acesso ao preço de varejo, quando você se inscreve com um dos kits, essa anuidade você não precisa pagar também. Então, essa é a melhor forma de começar. Então, se você tiver interesse em começar a experimentar os óleos essenciais e aplicar ali na sua saúde da sua família, conversa com a pessoa que te convidou para essa reunião hoje, explica para ela exatamente o que você está querendo melhorar na sua vida e ela vai, com certeza, poder te guiar com o melhor kit para você começar dentro das suas possibilidades e das suas necessidades também. Agora, se você está aqui na reunião convidada por mim, então eu te convido a vir falar comigo depois que a gente terminar, para poder tirar suas dúvidas e eu também poder te dar esse apoio e te guiar com a melhor forma de começar para você. Então, para finalizar aqui, gente, essa mensagem a gente deixa para todo mundo, que a doTERRA melhora vidas ao redor do mundo diariamente. Então, se você tem interesse em participar desse movimento, então venha se juntar a nós, a nossa empresa, e tornar o mundo um lugar mais feliz e principalmente mais saudável. Então,